Olá, seja muito bem-vindo ao programa Deus Tem o Melhor. Você vai acompanhar um devocional que pode reposicionar os seus pensamentos e fortalecer a sua fé. E ainda, o trabalho realizado pela Fundação Afife Arão através das aulas de balé. Em seguida, uma palavra poderosa ao seu coração. Uma mensagem que traz direção a este tempo e pode marcar um novo começo na sua vida. Permaneça conosco. Existem momentos em que tudo o que precisamos é de direção. Uma palavra que realinhe pensamentos, que traga clareza e nos lembre das promessas. É assim que começamos. Shalom, amados, graça e paz. Estamos aqui para mais um devocional da palavra do Senhor. E eu te convido a pegar aí a sua Bíblia e comigo aqui nós lermos, nós meditarmos no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, que diz assim: O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Queridos, duas verdades são ditas nesse versículo. E a primeira parte dele nos lembra que somos falhos, temos debilidades, temos dias maus, temos comportamentos que o Senhor desaprova. Mas ele nos pede o quê? Que confessemos, que apresentemos diante dele o nosso coração, as nossas fragilidades, nossas debilidades. Por isso é um convite do Senhor. Se você deseja ter sucesso em alguma área da sua vida, de repente não é isso que falta para você, confessar o seu pecado e abandoná-lo. Porque a segunda parte do versículo, ela nos orienta a isso. Mas aquele que confessa e abandona, alcança do Senhor a misericórdia. Queridos, hoje Deus quer estender a misericórdia dele sobre a tua vida e a minha vida. Mas para que ele possa agir e nós termos de fato uma vida de sucesso, nós precisamos ser autênticos com o Senhor. Sermos verdadeiros. Inclusive, a palavra do Senhor nos diz que aquele que conversa com o Senhor, que ora com sinceridade, o Senhor ouve e o Senhor atende. Então, hoje é o convite do Senhor para mim e para você nessa manhã, nesse dia, nessa hora, que você comece a colocar diante do Senhor tudo aquilo que tem prendido a tua alma, tudo aquilo que você tem visto, pensado, falado, sentido, que está fora da bênção ou da concordância do alto, que você seja uma pessoa livre diante do Senhor, verdadeira diante do Senhor, porque há uma promessa da parte dele, que ele vai te fazer uma pessoa de sucesso. E hoje, nesse dia, eu declaro sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, que será uma semana de renovo, uma semana de céus abertos e uma semana de intimidade com o Senhor. Verdadeiramente, uma oração sincera subirá aos céus através da sua vida. Eu declaro isso nesse dia em nome de Jesus.
Quando permitimos que a palavra organize o nosso interior, começamos a enxergar tudo de outra forma, e é nessa perspectiva que seguimos. Ao longo da história, muitas narrativas tentaram definir o papel da mulher, mas quando Deus intervém, Ele não apenas restaura, Ele dá um novo sentido. E no próximo dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, nossa igreja viverá um momento especial, preparado exclusivamente para elas. Acompanhe! Shalom, mulher de Deus! Atenção! Vem aí a Vingança do Éden 2026, com o tema A Folha da Figueira. É tempo de cura, é tempo de restauração e de recomeço. Dia 7 de março, sábado, às 19 horas, aqui no Templo da Igreja Renovada. Convide suas amigas, convide seus colegas de trabalho e venha viver esse tempo com a gente. Eu já estou cheia de expectativa para esse dia. Vai ser um tempo precioso das mulheres na presença de Deus. Eu mesma já separei a minha roupa para estar lá no dia 8. Se você é mulher, não fique de fora. Quando Deus restaura histórias, Ele também começa a construir futuros. E parte dessa construção acontece quando investimos nas próximas gerações. A Fundação Afife Arão tem desenvolvido projetos que impactam vidas diariamente. E um deles tem despertado disciplina, autoestima e sonhos em muitas meninas, o balé. Acompanhe essa matéria especial. Me chamo Miliene, sou professora de Educação Física e eu tenho o privilégio de dar aula de balé na Fundação Afife Arão. Para mim, a experiência de dar aula é algo único. Cada aula tem um momento muito especial. Eu tenho uma experiência que alunas que chegam aqui triste, às vezes arrasado com alguma coisa, com o seu dia a dia. E quando a aula do balé acontece, elas sentem uma transformação. Para elas pode ser um simples balé, mas para mim é uma plantação no reino. Eu acredito que cada oração, cada palavra que dou, o Espírito Santo está plantando a semente. Meu nome é Ana Clara, tenho 10 anos, faço balé há 2 anos e eu gosto de fazer balé porque eu sinto comunhão com as minhas amigas. Isso é arte para mim. Eu queria agradecer à Fundação Afife Arão a estar realizando o meu sonho. É um projeto lindo que leva para as pessoas fazerem exercício físico e para as pessoas se movimentarem. Eu quero dizer para você que se você quer conhecer a Fundação, como começou, por que começou, entre nas nossas redes sociais ou entre em contato, você será bem recebido. Que Deus abençoe sua vida. É emocionante ver como pequenos passos podem gerar grandes transformações. Quando há cuidado, direção e fundamento, vidas florescem. E tudo isso nasce de um princípio maior, a palavra, porque é ela que sustenta, direciona e fortalece cada história que está sendo construída. E agora, prepare o seu coração, abra espaço para aquilo que Deus quer falar com você na ministração da palavra de hoje. A gente vai ler Efésios 1:7, que diz assim: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Diga perdão dos pecados. Então, bem-vindos, como o Jorginho já falou,
Nós estamos acostumados com essa palavra quaresma, mas ela significa 40 dias de preparação para a Páscoa. 40 dias de preparação para você entender e compreender o significado da morte, do sangue de Cristo derramado naquela cruz por mim e por você, né? E é um tempo para a gente celebrar, se apropriar da obra de Cristo, que é completa, perfeita e suficiente para gerar vida. Um tempo para viver e ser como Jesus. Os 40 dias, ou a quaresma, é um período de reflexão, de arrependimento, de consagração, aprofundamento espiritual, que conduz a igreja ao centro da fé cristã. A obra redentora de Cristo na cruz. Durante esses 40 dias, a família de Deus é chamada não apenas para contemplar, né, o sofrimento de Jesus, mas para discernir o significado teológico, espiritual e eterno do seu sacrifício. O foco da quaresma não é um mérito humano, nem o esforço religioso em si mesmo, mas a suficiência absoluta do sangue de Cristo. Toda disciplina espiritual perde seu valor quando se desconecta da cruz. Toda espiritualidade cristã nasce, se sustenta e se consuma na obra redentora do Filho de Deus. Diga glória a Deus. Porque estamos aqui por causa dessa obra redentora do Filho de Deus. Por isso nós somos convidados a viver esses 40 dias profundamente conectados, diga conectados, a Jesus e a igreja, por meio dos jejuns, como foi falado aqui, da sua célula, de todas as ações catalisadoras, crendo que esta quaresma, que esses 40 dias, marcará a nossa história e de muitos a nossa volta. Eu recebo isso para a minha vida, eu recebo para a minha casa, e quero que você também receba, que esses 40 dias sejam 40 dias realmente de preparação para mim, para você, para a nossa casa. O poder do sangue, ele nos traz redenção. Jesus declara de forma clara e objetiva o sentido da sua morte. Isto é o meu sangue, da aliança que é derramado em favor de muitos, para o perdão de pecados. Mateus 26, 28. Mas que 40 dias foram esses? 40 dias ele nos leva, nos dá um retorno a quando Moisés tirou o povo do Egito, que foi a primeira Páscoa, que foi a primeira Páscoa, onde o sangue dos cordeiros inocentes, foram derramados e colocados nos umbrais das portas de cada casa, de todo aquele que creu, de todo aquele que ouviu a palavra de Moisés, de todo aquele que foi orientado. Se o sangue estiver nos umbrais da sua casa, a morte não entrará ali. E esse é a preparação, para que esse sangue esteja realmente nos umbrais da nossa casa, nos umbrais da nossa vida, nos umbrais da nossa família, para que a morte eterna não possa nos alcançar. Diga glória a Deus. Por isso Cristo diz: isto é o meu sangue, é o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Mas pastor, o que é a redenção? Redenção é o ato soberano de Deus em Cristo, pela qual Ele paga o preço necessário para libertar o ser humano. Não é apenas perdão, um perdão jurídico. Você tinha uma causa, você foi acusado de alguma coisa e você contratou um advogado. Tem muitos advogados aqui e ele vai lá, defende a tua causa. Às vezes você está certo, às vezes você está errado, mas muitas vezes você recebe o perdão jurídico, não é isso? Mas o perdão de Cristo é a transformação profunda da sua condição espiritual. Esse é o perdão que Deus quer trazer para você, é a transformação profunda do seu ser.
Redenção envolve um novo pacto, uma nova relação com Deus e uma nova condição espiritual. Redimir é resgatar, restaurar, reconciliar e reintegrar o homem à comunhão com Deus. Muitos não damos valor ao sangue de Cristo. Muitos de nós não entendemos ainda esse grande valor, não entendemos ainda esse grande sacrifício. Entramos e saímos da igreja, somos crentes, estamos servindo a Deus, mas não temos uma compreensão absoluta do significado desse sangue. A morte de Jesus não foi um acidente histórico, queridos, nem apenas um exemplo moral. Foi um ato redentor, consciente, voluntário e substitutivo. Foi porque muitos pensam: Jesus morreu porque Judas o traiu. Judas deu um beijo da traição, andou 3 anos e meio com ele e o beijou, lhe traiu. Quantos de nós temos traído? Quantos de nós temos beijado o rosto de Cristo, traindo com as nossas ações, traindo com o nosso caráter, que não foi transformado, porque esse poder desse sangue ainda não foi entendido nem compreendido por mim e por você. Foram os judeus que o rejeitaram, foi a culpa da morte de Jesus, né? Aí tem aí os antissemitas aí que até hoje acusam os judeus da morte de Cristo. Não, queridos, Cristo estava destinado a descer dos céus, a se despojar da sua glória, a nascer como homem e morrer por mim e por você, derramar o seu sangue como Cordeiro Santo, imaculado, ali naquela cruz, para que eu e você pudéssemos voltar para o nosso Deus. Diga aleluias, né? O que é que significa essa palavra apésis, né? Que é dita em Mateus 26, 28. Ela carrega o sentido de perdão, remissão ou liberdade. Pois isto é o meu sangue, o sangue do novo pacto, da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Diga, remissão dos pecados. E traz o livramento da escravidão ou da prisão. O povo do Egito saiu da onde? Da grande escravidão de 430 anos. Foram tirados pelo poder poderoso, a mão forte do Senhor os retirou ali do Egito. Mas antes houve o sinal do sangue nos umbrais das portas. E ele também traz a remissão ou perdão de pecados, com cancelamento real da culpa e da penalidade. Talvez você esteja carregando uma culpa. Talvez você esteja sofrendo com esse peso, algo que você fez, que você diz: meu Deus, essa culpa me persegue. Eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia, eu estou na casa do Senhor, eu estou na minha célula, mas sempre essa culpa está me acompanhando. A redenção, ela resgata, ela tira você debaixo dessa culpa para a glória do Senhor. Redenção também, ela não é um tema periférico da fé cristã, né? Ela não vive ao nosso redor, ela não é uma coisa exterior, algo que se viva exteriormente. A redenção, eu olho para o irmão e vejo o irmão crente, o irmão vindo para a igreja, o irmão participando das coisas, mas será que o sangue de Jesus está realmente redimindo a minha e a sua vida? Nós não conhecemos o interior do homem, nós conhecemos o quê? Nós conhecemos o exterior. Por isso que ele fala que a redenção não é um tema periférico, ele não está por fora da fé cristã. Ela é o coração do Evangelho, porque o Evangelho, ele transforma o homem em nova criatura. Tudo se faz novo na nossa vida quando o Evangelho redentor de Cristo entra na nossa vida. Diga glória a Deus. Onde há
O sangue de Jesus não simboliza apenas sofrimento físico ou martírio injusto, mas resgate, substituição, libertação e reconciliação. Onde há sangue derramado, há preço pago. Onde há preço pago, há libertação real. Diga glória a Deus, porque o preço que foi pago por mim, por nós, para nos trazer uma libertação real, verdadeira, não uma coisa só por fora, não uma aparência exterior, mas uma coisa que nasce do teu interior, uma mudança que vem de dentro para fora, que faz com que você se torne um novo homem e uma nova mulher, de acordo com a vontade do Senhor. Porque a redenção é tão essencial. Sem a redenção, não há remissão real do pecado. Não há nova aliança, não há acesso à presença de Deus, não há transformação do ser humano. Sem essa redenção, querido, o homem continua o mesmo homem de sempre, né? A redenção, ela não exalta a força do homem, mas a obra consumada de Cristo ali naquela cruz. Nada pela nossa força nós vamos conseguir. Nós conseguimos muitas coisas nessa terra, pela nossa própria força, pelo nosso estudo, pela nossa dedicação, por muitas coisas, mas a redenção, ela só vem através do sangue de Cristo, derramado na cruz por mim e por você. A redenção, ela desmonta toda tentativa de autojustificação. Quantos de nós achamos que somos bons? Vocês já ouviram isso milhares de vezes. Eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu sou uma pessoa boa, eu sou um homem bom, eu sou uma mulher boa, né? Então nós nos justificamos para continuarmos a mesma vida que vivemos, porque achamos que somos bons. E Jesus disse que bom era somente um, que era Deus. Então nós não somos nada. Nós precisamos ser redimidos. Por isso que a redenção é essencial na vida do homem. Ela desmonta toda a tentativa de autojustificação e nos reposiciona a ser um humano na dependência total da graça de Deus derramada ali naquela cruz. Viver à luz da redenção é viver em gratidão, santidade, comunhão e esperança futura. A redenção de quê que nós precisamos ser redimidos? Mas de quê? O sangue de Jesus, ele trata do pecado e das suas consequências profundas. O pecado não é apenas um erro moral, mas uma ruptura relacional e espiritual com Deus. Quando Deus fez o homem, Ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Ele soprou naquelas narinas ali, e quando o seu fôlego de vida, de santidade, de comunhão, Ele soprou naquele ser de barro a vida. E quando Adão abre os olhos, a primeira coisa que ele vê é o seu pai, Deus. Mas quando ele decide desobedecer, ele rompe completamente essa comunhão, ele é expulso, a culpa lhe cobre, e o pecado que Adão fez produziu a condenação do homem, a separação de Deus, a escravidão moral e espiritual, a sujeição à morte, porque a Bíblia fala que todos nós estávamos condenados. Se não fosse o Cristo ter vindo morrer nessa cruz e derramado o seu sangue para nos redimir, estávamos completamente condenados ao inferno, à separação eterna de Deus. A redenção, ela é a libertação da maldição, da condenação da lei, da culpa de Deus e do poder do pecado. A nova aliança não é firmada com sangue de animais, mas com o sangue do próprio Cristo, revelando que o problema humano era radical e exigia uma solução definitiva. Porque antes,
quando pecávamos, antes, no tempo da lei, ou até hoje, muitos se justificam, né? Fazendo promessas, sacrifícios e um monte de coisa. Na época da lei, o povo judeu sacrificavam quando pecava, sacrificavam um cordeiro, sacrificavam um boi, sacrificavam uma rolinha, sacrificavam qualquer coisa para cobrir o seu pecado. Era muito fácil. O inocente sempre morria no meu lugar ou no seu lugar, nos reportando para aquela época, né? Mas nós continuávamos os mesmos, separados de Deus, e Deus sempre continuava nos chamando, e o sangue foi derramado em favor de muitos, evidenciando o caráter substitutivo da redenção. Alguém tomou o lugar do culpado, alguém pagou o que não devia, para libertar o que não podia pagar. Eu, você, não podíamos pagar pela nossa redenção, jamais. O homem por si só, por mais que ele faça as boas obras, por mais que ele ande por bons caminhos, por mais que ele tente, sem a redenção e o sangue de Cristo, ele jamais, jamais, queridos, voltará à presença de Deus. Na vida diária, a redenção, pelo poder do sangue de Jesus, se manifesta de forma concreta. Como? Trazendo a libertação de práticas pecaminosas recorrentes. Todo o que vive no pecado, pecando, é escravo do pecado. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Então todo que vive na prática do pecado, ele vive escravo. É escravo do pecado. Mas eu não vivo nessa vida tão assim, né? Queridos, nós nascemos pecadores, condenados. E sem essa libertação dessas práticas pecaminosas recorrentes, né? Nós jamais voltaremos para o Senhor. Jesus afirma que o pecado escraviza, mas o Filho liberta de forma real, de forma verdadeira, de forma concreta, né? Paulo confirma que a graça rompe o domínio contínuo do pecado, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quando ele fala dessa lei aqui, não é a lei de Deus, era a lei do pecado, aquela lei que nos trazia o conhecimento que nós éramos pecadores e que precisávamos de redenção, que precisava sempre de estar sendo feitos os sacrifícios para que o homem fosse coberto dos seus pecados. Quando ele fala aqui dessa lei, ele não está se referindo à lei, à Torá de Deus, aos livros dos profetas, aos escritos, mas à lei sacrificial, aquela onde os cordeiros, os inocentes, morriam por causa do povo, pelo pecado do povo. E nós não podemos minimizar a questão do pecado, nem dar desculpas em relação a ele, pois muito menos devemos ir para a autodefesa, né? Nós gostamos de nos defender, né? Gostamos de negar a Cristo, de não querer esse sangue redentor na nossa vida, porque nós temos sempre uma autodefesa, sempre estamos na autodefensiva, porque nós nos sentimos ameaçados, muitas vezes ameaçados com a mudança que Deus quer para mim e quer para você, e aí a gente se autodefende. Devemos levar a causa aquele que está à direita do Pai, advogando no nosso lugar, pelas suas próprias feridas. Ele está ali ao lado de Deus, e que essa consciência, gente, da nossa injustiça, da escuridão e do desespero, ela possa trazer libertação, trazer a justiça e toda a luz suficiente que nós precisamos. Diga: eu preciso de luz. Em Cristo você foi justificado, nosso passado está resolvido, Ele é seu intercessor, Ele está entre nós e o Pai, Ele advoga as nossas causas,
né? Quando Satanás tem a primeira palavra para te acusar, Cristo tem a última para te defender. Diga glória a Deus. Satanás te acusa, mas Cristo tem sempre a última palavra para te defender. Na vida diária, também a redenção, pelo poder do sangue de Jesus, se manifesta de forma concreta, né? Por quê? Porque ela quebra os ciclos destrutivos e a escravidão moral, e as escravidões morais da vida do homem. Tente você sair do estado pecaminoso em que você se encontra, pela sua própria força. Às vezes você tenta, eu nunca mais, meu Deus, vou beber e bater na minha mulher. Eu nunca mais vou cometer adultério. Eu nunca mais vou fornicar. Eu nunca mais vou me masturbar. Eu nunca mais vou fazer isso. Tem um remorso. Hoje até estudamos de manhã sobre a palavra de Deus que traz o arrependimento e o remorso que vem em muitas pessoas. E nós, quando não somos redimidos, quando não é quebrado esses ciclos destrutivos e escravidões morais na nossa vida, nós prometemos, mas nunca mudamos, porque só o Senhor tem o poder de mudar a minha e a sua vida. Então o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para proclamar liberdade aos cativos. Lucas 4,18. Jesus se apresenta como ungido que proclama a libertação aos cativos. Paulo ensina que Cristo, por meio do seu sangue, encerra toda maldição. Cristo nos redimiu da maldição da lei, porquanto se tornou maldição em nosso lugar. Gálatas 3,13. Porque está escrito: maldito todo aquele que for levantado no madeiro. Então já estava escrito sobre ele, né? Então, os ciclos destrutivos, eles precisam parar. Mas como eu posso parar esses ciclos? Passe por um discipulado genuíno. Se deixe orientar. Peça ajuda. Se deixe ajudar, se deixe ser guiado. Se deixe ser consolidado. Não seja uma pessoa rebelde. Não seja uma pessoa que o teu discipulador quer te ajudar e você não quer. Não tem tempo. Nunca pode. Então se deixe, passe para o discipulado genuíno, né? Se deixe orientar pelas pessoas que estão querendo que você tenha uma vida boa e uma vida frutífera para a glória do nome do Senhor. Deixe de vitimização também. Pare de falar que você está assim, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, que a culpa é dos outros. Adoramos dizer isso. Eu estou assim, foi a culpa da Fabrícia. Aconteceu isso comigo, porque a Fabrícia falou isso. Queridos, vamos assumir as nossas próprias culpas. Você não é vítima. Você tem alguém por você. Você tem Cristo na sua vida. E você pode ter Cristo na sua vida, aqueles que ainda não têm. Porque queremos sempre jogar a culpa no outro. Eu fiz isso por causa dela. Eu fiz isso porque minha mulher fala demais. Porque meu marido sai para jogar bola todos os dias da semana. Eu não faço, eu fiz isso, eu falei essas palavras porque a pessoa mereceu, ela veio me desacatar. Eu falei, a palavra diz que nós estamos mortos, e morto não tem reação nenhuma. A outra coisa, peça perdão pelos pecados coletivos que afetam você. Que pecados coletivos são esses, pastora? Vocês lembram de Neemias? Neemias, quando soube que a cidade estava destruída, os muros queimados, estava tudo destruído na cidade de Jerusalém. Neemias jejua e ora, e ele ora pelo pecado dele, pelo pecado dos seus pais, pelo pecado da sua nação. Porque tudo que afeta a nossa nação, afeta a nossa vida. Porque os dias difíceis que estamos vivendo, todos nós estamos vivendo, está afetando a minha e a sua vida. Por isso que nós temos que pedir perdão, orar pelos pecados coletivos que nos afetam. Não é só o meu pecado,
não é só aquilo que eu faço, aquilo que a minha família faz, aquilo que o meu estado faz, as injustiças sociais que acontecem. Nós queremos justiça, queremos que as coisas aconteçam, mas nós não nos posicionamos como Neemias para orar pela nação, para orar pelos pecados pessoais, para orar pelos pecados da minha própria família, para orar pelos pecados da minha terra, da minha nação. Então, peça perdão pelos pecados, aceite, porque você sabe que tudo o que acontece no nosso país afeta a minha vida e a sua vida. Por isso que oramos aqui, tem oração na madrugada, tem umas orações onde estão intercedendo sempre pelo país, para que o país, pedindo perdão pelo nosso país. Compreenda também, queridos, a previsibilidade do diabo em atacar a área que um dia ele teve êxito em seus antecessores, em seus familiares. Ah, pastora, mas agora eu não sou nova criatura. Sim, mas sabe o que o diabo sabe? Ele sabe que ele usou o teu pai, que ele usou a tua mãe, em muitas práticas que não agradaram a Deus. Ele sabe que houve divórcios 1000 na tua família, então você também pode se divorciar. Ele sabe que houve adultério na tua família, aí você, meu pai, meu avô adulterou, eu também posso fazer isso, então eu também posso, porque o inimigo usa essa artimanha para dizer e te desculpar diante de você mesmo. Então compreenda que o diabo, ele vai atacar nas suas áreas frágeis, na área que ele atacou os seus familiares. Se o seu pai bebeu demais, hoje você quer continuar bebendo, e muitos caem, estão dentro da igreja, quando a gente olha, estão nos bares. Muitos estão servindo a Deus vários anos, quando você olha, estão nos bares, no adultério, nas bagaceiras da vida. Por quê? Porque não valorizou o sangue e o poder de Cristo ali naquela cruz por ele. E muitas vezes isso acontece. Então compreenda isso, que o diabo ele vai atacar as suas fraquezas, as fraquezas dos seus familiares, porque ele usou os familiares, ele pode usar você também. E se você não vigiar, como diz aqui, para frente, você vai ser atacado. Diga misericórdia. Então lembre-se também, há batalhas que serão vencidas somente com jejum e oração. Fomos convocados agora para jejum, para esses 40 dias. O que é que você quer que Deus faça? O que é que milagre você quer que Deus opere nesses 40 dias que antecedem a Páscoa? Pela tua família, pela tua casa, pelo teu emprego. Como está a tua casa? Para a restauração do seu lar. Faça o jejum. Faça oração. Obedeça, né? É outra coisa também para a gente destruir, que são os ciclos destrutivos. Não abaixe a sua guarda. Vigie, diga vigie. Olhe para o seu irmão e diga vigie. Vigie o que você diz. Vigie o que você pensa. Vigie os lugares que você anda. Vigie as rodinhas que você está lá no meio. Vigie as pessoas que você convive. Como você está influenciando essas pessoas, ou elas estão te influenciando? Tem que vigiar, queridos. A outra coisa, preste contas e tenha parceiros de oração. Peça sempre ajuda. Saiba pedir ajuda. Aprenda a pedir ajuda. Deixe o orgulho lá no fundo do baú, porque ele já era. Crente não pode ser orgulhoso. Crente não pode achar que ele vai sobreviver sozinho. Para isso Deus nos colocou numa comunidade, para que nós possamos nos amar e ajudar uns aos outros, para que possamos caminhar de mão dadas. Antes eles cantavam uma musiquinha que dizia: como é precioso, irmão, estar bem junto a ti.
e juntos, lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos esse amor que um dia Ele nos deu, pelo sangue do Calvário, derramado ali naquela cruz. Há muitas pessoas na igreja que ele só vem, o líder só sabe que ele está com problema quando a bomba já estourou, quando ele já pisou na mina, e se ele tirar o pé dali, já sabe. Quantos irmãos aleijados, quantos irmãos porque pisaram na mina e não teve mais como, porque não souberam pedir ajuda, porque não foi lá para o líder, para o pastor, para a pastora, para os pastores: ore por mim, eu estou enfrentando esse problema. Preste contas e tenha parceiros de oração. Diga: eu quero ter parceiros de oração. Tenha um estilo de vida de arrependimento. Queridos, essa carne aqui, jamais vai se converter. Ela tem que ser mortificada. Mortificada, isso quer dizer, eu vou pisar nela, eu vou te esmagar, eu não vou deixar que você me domine, eu não vou deixar que os desejos da minha carne me dominem, né? Eu preciso de arrependimento todo dia. Todos os dias que você for orar, examine o seu coração, examine a sua vida e veja se você está apto diante de Deus até para entrar no Santo dos Santos para conversar com Ele. Peça a cobertura do sangue de Cristo, porque esse sangue é que tem poder sobre a minha e sobre a sua vida. Amém? Você pode quebrar esse ciclo, vencer tendências destrutivas e familiares e ser uma referência do poder redentor do sangue de Jesus. Você crê nisso? Aleluia. Na vida diária também, a redenção pelo poder do sangue de Jesus se manifesta de forma concreta. Restauração da consciência e da identidade. A Bíblia diz em Romanos 6,11 o seguinte: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Isso que eu acabei de falar, carne não se converte. Restaurar a nossa consciência e a nossa identidade. Eu sou filho, sou filha de Deus. Vou passar por problemas? Vou, mas sou mais do que vencedor. Vou passar por guerra? Vou, mas Cristo já venceu todas as minhas guerras. Vou passar por tribulação? Vou, mas eu sei que o Senhor está indo na minha frente como um forte com o braço estendido. Vou passar pelo vale da sombra e da morte? Vou, mas o Senhor vai me dar um cálice para que eu possa sair dali vitorioso, porque a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então temos a palavra de Deus, temos o sangue de Cristo sobre nós, nos lavando, nos purificando, para que nós possamos restaurar a nossa identidade, a nossa consciência cristã, e dizer: eu sou nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo em mim. Eu recebi de novo a identidade que foi perdida ali no Éden. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais. Jesus revela que a verdadeira liberdade, ela é interior. Ela traz paz, ela traz alegria, ela traz a vontade de viver, ela traz a vontade de amar os outros, de abraçar os irmãos, de estar em comunhão. Ela traz tudo isso. E Paulo afirma que a redenção remove a condenação. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1, né? Nós que estamos em Cristo, temos que ter essa consciência de que não há mais condenação para nós, que nós não estamos mais debaixo do tacão de Satanás, que nós não estamos mais debaixo dos opressores do faraó sobre a nossa vida, que Satanás, ele não tem mais esse poder, porque nós fomos a Cristo,
Nós somos direcionados a Ele. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é a palavra dele para mim e para você. Então, nós não podemos, nós temos uma nova identidade. Não podemos permanecer de maneira nenhuma na vida velha, na vida de opressão, na vida onde os ciclos vão dando continuidade e nos deixando perdidos no meio da igreja, no meio do povo de Deus, aonde a palavra de Deus você ouve, mas você não executa. E Tiago diz que você, quando ouve a palavra e não executa essa palavra, e não faz com que ela seja viva na tua vida, você se torna semelhante às ondas do mar, que joga na praia toda a sujeira, estou limpo, depois ele retorna e recolhe tudo aquilo que ele jogou. E a palavra de Deus diz que esse homem não receberá de Deus coisa alguma. E você não é esse homem, você não é essa mulher. Você tem uma nova identidade. Você tem acesso na vida diária. A redenção pelo poder do sangue de Jesus se manifesta de forma concreta. Como? Experimentando o acesso à presença de Deus e a segurança em Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Jesus é o único caminho ao Pai. Isso significa ser como Ele. Isso significa que Ele é uma pessoa, mas também Ele estabelece um processo para o nosso crescimento. Eu aceitei Jesus, glória a Deus, aleluia. Não, tem um processo para você crescer e desenvolver a sua salvação. Isso significa um discipulado. Isso é ser como Jesus. Caminhar em e com Jesus é a vida cristã em ação. Eu caminho com Ele, eu estou com Ele. Eu caminho nele. Nele eu sou uma nova pessoa, eu tenho uma nova identidade, eu tenho acesso a essa e segurança nessa presença. Paulo declara que o sangue nos dá ousadia e acesso. Temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo poder do sangue de Jesus. Hebreus 10, 19. A consciência cristã, a consciência no Cristo ressurreto anula a falta de sentido na vida. A sensação terrível de que todas as nossas esperanças são desconexas e inúteis, né? Ela nos ajuda a ver a vida como uma peça única e revela um propósito nunca antes percebido. Vemos essas pistas na presença da ressurreição de Cristo. Quem disse isso foi Malcolm Smith, né? Ele falou essa frase. Na vida diária, a redenção também, ela é pelo poder do sangue de Jesus, se manifesta de forma concreta, transformando a prática da vida diária. O ladrão, ele vem para matar, para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10, 10, 11. Jesus veio para gerar vida plena no presente. Paulo descreve essa vida redimida como Cristo vivendo em nós. A transformação da prática, da nossa vida, da prática diária, ela vem para que a gente entenda que nós estamos em Cristo e vivemos com Cristo, né? Quando Jesus expulsa demônios, cura os doentes, Ele está limpando a criação dos poderes destrutivos e está curando e restaurando criaturas que estão feridas e doentes, né? O senhorio de Deus, testemunhando pelas curas, restaura a criação e a nossa saúde. Na verdade, é a única coisa verdadeiramente natural no mundo que é artificial, demoníaco e ferido.
Então, a obra de Cristo, que Ele opera no meio do seu povo, é a única coisa que não é artificial, nem demoníaco, é uma coisa correta, certa, verdadeira e fiel. Amém? Na vida diária também, a redenção vem pelo poder do sangue de Jesus e se manifesta de forma concreta na esperança segura da vida eterna. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6,54. Então essa é a nossa esperança. Vida, diga vida eterna. A nossa vida passa, queridos. Quantos de nós já perdemos pessoas que nós amamos? Quantos os dias há mortos? Todos os dias milhões de pessoas partem dessa terra. Com Deus ou sem Deus, estão partindo. Mas Ele diz que a nossa esperança segura é a vida eterna. Nós sabemos que quando fecharmos os olhos nessa terra, abriremos os nossos olhos nas mansões celestiais, para a glória do nome do Senhor. Assim como todos morrem em Adão, em Cristo todos serão vivificados. Diga aleluias. A esperança não é otimismo humano, nem expectativa ingênua de que as circunstâncias irão melhorar. Na fé cristã, esperança é uma convicção firme, ancorada na fidelidade de Deus em suas promessas. Ela não depende do que vemos, mas do que cremos. A esperança depende do que cremos. Não nasce do cenário, mas na certeza de que Deus é fiel. Diga aleluias. A esperança, ela sustenta o coração em meio ao sofrimento. Ela não nega a dor. Ela não nega o que você está sentindo, o que você está passando, as dores, as lutas, as guerras, as tribulações que você enfrenta. A esperança, ela não nega isso, mas ela impede que a dor tenha a palavra final na sua vida. Porque você tem a esperança em Cristo, você tem uma esperança eterna. Ela preserva a sua identidade quando tudo ao redor aponta para a perda, e mantém a alma viva quando o corpo é cercado pela morte. Diga glória a Deus. Então a esperança é a segurança da vida eterna. Isso é a redenção pela esperança. Diga glória a Deus. Há relatos de muitos judeus que passaram pelo holocausto, sobreviveram ao holocausto, pessoas que caminharam sobre corpos mortos, pessoas que ficaram anos naquelas prisões malignas em que foram colocadas, né? E elas tinham o quê? O que movia e que moveu essas pessoas a não morrerem? Diga a esperança. A esperança é algo forte na vida do homem, né? Ela mantém viva a convicção de que o mal não tem a palavra final. A esperança, ela traz isso para a gente. Essa esperança humana, ela é poderosa, mas quando ela é associada ao sangue de Cristo, ela é associada ao poder de Deus na nossa vida, ela é uma esperança que nos leva à eternidade, para a glória de Deus. Não vai haver mudança, não é uma esperança momentânea, ela está firmada na eternidade. O sangue de Jesus não apenas garante a redenção no presente, mas nos assegura a ressurreição eterna, a ressurreição futura. Por isso a esperança cristã nos torna imparáveis. Ela sustenta o coração hoje e aponta para a vida eterna que nos aguarda amanhã. Diga aleluias, glória a Deus. Concluindo, queridos, a redenção é salvação e libertação. O sangue de Jesus tem efeito definitivo na minha e na sua vida. A cruz não é derrota, a cruz é vitória. O sangue não é símbolo frágil, é o poder eterno de Deus na minha e na sua vida. Celebrar esses 40 dias é alinhar o coração à centralidade da redenção e caminhar 40 dias lembrando que onde houve sangue derramado, houve libertação definitiva.
Aleluias. Guarde isso no seu coração. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Então esse sangue é poderoso. Essa redenção, pelo poder do sangue de Cristo, é poderosa na minha e na sua vida. Shalom, família renovada! Vamos ver juntos o que Deus preparou para a nossa semana? Tem muita coisa boa acontecendo. De terça a sábado, às 5 horas da manhã, tem o culto da madrugada. Para quem gosta de começar o dia com Deus, esse encontro é especial. Terça-feira, às 19 horas, é culto de edificação. Vem receber a palavra que fortalece. Quinta-feira é dia de célula nos lares, aquele momento precioso com o seu grupo de comunhão e crescimento juntos. Não deixe de participar. No sábado, às 15 horas, acontece a rede de crianças. E à noite, no sábado, tem Vingança do Éden. Eu convido você, mulher, a participar às 19 horas. No domingo, é dia cheio na casa do Senhor. Às 8 horas da manhã, o melhor culto da terceira idade. E às 8h30, EBD, Escola Bíblica Dominical para toda a família. Às 10 horas, a rede de adolescentes e a festa de Purim. E às 18 horas, continuaremos com a festa do Purim aqui na sede. Vai ser uma bênção. Se programa e venha participar. Deus te abençoe. Quero fazer um convite especial para você. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, nós temos nossa Escola Bíblica Dominical. É um tempo especial de aprendizado da Palavra de Deus e nós queremos que você faça parte conosco para que você conheça mais sobre essa palavra tão preciosa. Quero deixar esse convite para que você e sua família venham participar conosco domingo, às 8h30 da manhã. Foi uma enorme alegria compartilhar esse tempo com você. Que essa mensagem produza frutos e marque novos começos. Que Deus te abençoe e não esqueça que Deus tem sempre o melhor. Até o próximo programa. Se eu te dissesse que alguns minutos podem mudar completamente o seu dia, você acreditaria? Porque a verdade é que no meio da correria, todo mundo tem um momento em que o coração pede um pouco de paz. Deus tem usado as ministrações semanais da apóstola Daisy como um toque do céu na vida de muita gente. Se hoje você sente que precisa de clareza, ou simplesmente ouvir o Senhor mais de perto, pegue seu celular e aponte para o QR Code que está aparecendo na tela. Deus quer falar com você. Ministrações semanais com a apóstola Daisy. Ouça no Spotify. Neste sábado nós falamos sobre amigos, amigos que te levam para mais próximo de Jesus. Nós tivemos o exemplo daquele paralítico que foi levado por 4 amigos, que subiram até o teto, que abriram o teto e ali ele teve o seu milagre em Jesus. E isso é importante para que você possa estar trazendo seus amigos também para a rede de jovens, para que você possa conquistá-los para o reino de Jesus. Gostaria de convidar você para estar conosco aqui na Igreja Renovada, na Rede de Jovens 26+. Você que tem acima de 26 anos, gostaria de fazer um convite especial para você, para estar aqui todos os sábados, às 19 horas. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Deus Tem o Melhor. Você vai acompanhar um Ô mãe, devocional o que pode é a festa do reposicionar Purim? os seus pensamentos. Filha, a festa de Purim é a celebração de um grande livramento. Nos dias de Esther, foi feito um decreto para destruir todo o povo, mas Deus mudou a história. O que era sentença de morte virou vitória. Purim é a memória de que Deus transforma decretos em livramento. Então é uma festa de vitória? É uma festa de vitória. E olha só, vamos celebrar a festa de Purim na Igreja Renovada. É, mamãe, dia 8 de março.
no próximo domingo às 10 horas. e também às 18 horas. Reúna sua família. E venha para a festa do Purim.